Nós somos do tamanho dos nossos sonhos. A gente tem certeza que você já ouviu essa frase. Ela é verdadeira. Mas se tem uma coisa que a indústria capixaba tem nos mostrado, é que também somos do tamanho das nossas conquistas e dos resultados que podemos gerar. Somos uma economia pulsante, com indústria de petróleo e gás, siderurgia, mineração, celulose, mármore e granito, plástico, vestuário, moveleira, agroindústria, alimentos e bebidas, entre tantas outras. Nossa diversidade nos ajuda a superar qualquer desafio. Embora geograficamente pequeno, o Espírito Santo concentra num raio de 1.200 quilômetros a partir da capital, Vitória, 60% do PIB brasileiro. Uma localização privilegiada que, sem dúvidas, sabemos o potencial. Não por acaso, a indústria tem participação direta nos excelentes resultados de exportação do Espírito Santo. Um estado é tão forte quanto a sua indústria. E a indústria não transforma somente matéria-prima. Ela transforma a economia e a vida das pessoas, gerando emprego e renda. E contribui com bilhões de reais no PIB capixaba. É neste cenário que a Findes vivencia o seu propósito: transformar vidas e impulsionar negócios para desenvolver o Espírito Santo. Fazemos isso porque entendemos nosso papel. Uma entidade que representa um dos mais importantes setores do nosso estado: a indústria. A indústria que transforma. Findes, mais do que nunca, pelo futuro da indústria. Senhoras e senhores, boa tarde. Obrigada pela presença. Então, inicialmente, cumprimentar os nossos painelistas aqui nessa tarde de hoje. Secretário Executivo do Ministério da Economia, Marcelo Guaraniz, muito obrigada pela participação. Ex-ministro Joaquim Levy, também atento aos assuntos do Espírito Santo. Já tivemos a oportunidade de atualizá-los em quais agendas temos tratado o desenvolvimento do Estado. Presidente do Tribunal de Contas, importante parceiro nesse projeto, Rodrigo Chamon. Secretário Estadual de Desenvolvimento, Marcos Knaip Navarro, tem sido extremamente também parceiro. Presidente, padrinho ou sponsor, né, como a gente preferir nomear, e presidente da Munis, o Gilson Daniel. A economista Mônica Viegas, muito obrigada também pela sua participação, Mônica. Como todos estão vendo, a gente tem um time aqui de peso para o lançamento do IAN 2020, uma expectativa muito aguardada por todos nós aqui, pelo time do IDES, e dizer que a gente fez desse momento um momento talvez mais ideal do que a gente havia previsto no início para o lançamento do IAN. E agradecer rapidamente aqui ao time do IDES, né, nós estamos aqui com várias pessoas que fizeram desse trabalho uma grande entrega. Também estamos aqui com Orlando Calimã, secretário Marcos, do Espírito Santo em Ação, para mostrar o quanto que o setor produtivo anda alinhado. Também o Toniato nos prestigiando aqui presencialmente, é um evento restrito, mas eles estão aqui. O Toniato hoje é o representante do SEBRAE. Então, esse time aqui está muito bem identificado e eu agradeço muito essa disponibilidade. O IAN 2020 vem com uma versão, que é a versão do Indicador de Ambiente de Negócio, que é elaborado pelo IDES, um excelente trabalho do Marcelo Santivi e também de sua equipe, como eu disse aqui. Ao longo de um ano de existência, o IAN já se tornou uma referência para quem busca conhecer melhor a realidade dos municípios capixabas. E só para lembrar, nós estamos dizendo, são 39 indicadores sobre todos os 78 municípios que são divididos em potencial de mercado, capital humano e gestão fiscal. E no IAN 2020, teremos novidades que serão apresentadas daqui a pouco pelo Marcelo Santivi, que, por minha surpresa, também foi apresentado recentemente. Eu achei que fez uma complementariedade excelente, principalmente para o momento que nós vivemos, com necessidade de mais informações ligadas à área de saúde. Então, todo esse trabalho só foi possível graças à parceria também com a Munis, que foi uma aliada de primeira hora, e também os acordos que nós temos de cooperação técnica da Findes com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento e também com o Tribunal de Contas. E essa parceria para compartilhamento de informações é fundamental para a elaboração do IAN e também vamos há dias atrás, inclusive, né, uma oportunidade muito interessante, um acordo de cooperação técnica que reforça principalmente a importância da convergência das instituições do Espírito Santo em atuação conjunta, como a gente falou aqui há pouco,
o quanto que o Espírito Santo tem conseguido fazer um trabalho de forma coordenada, com transparência, com tranquilidade. Temos a liderança do nosso governador trabalhando de forma muito bem organizada, com um bom entendimento de quais são as agendas importantes do setor industrial. Então, assim, essa atuação conjunta para gerar e compartilhar esses dados com transparência e acessibilidade tem gerado valor para os empresários e a sociedade capixaba. Esse é um projeto que, desde a gestão passada, a gente já acreditou bastante e agora ele vem com grande reforço. E falando um pouquinho da Secretaria de Desenvolvimento, que nós assinamos no fim de novembro agora um acordo que entre as duas partes prevê que as informações do IAN vão estar disponíveis também no portal do InvestES, que é um programa de incentivo aos investimentos no Espírito Santo. E o IAN ele pode ser útil para o gestor público, direcionar principalmente seus investimentos, mas também para que o investidor possa identificar as melhores oportunidades, e é isso que a gente tem feito de trabalho aqui, principalmente de orientar aos gestores públicos aí o papel fundamental da Munis. Então, eu gostaria de lembrar especialmente para os nossos convidados, que não são do Espírito Santo, que nós aqui temos um excelente diálogo, como dito anteriormente, entre o setor produtivo, as instituições, aqui também representada pelo Espírito Santo em Ação e o SEBRAE, como a própria Munis e o Tribunal de Contas, e em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento e Governo do Estado como um todo. Bom, isso facilita muito o diálogo, a cooperação e o trabalho em conjunto pelo desenvolvimento do Estado. Só uma breve pausa. Esse programa ele tem como grande apoio para a gente ajudar a gestão pública. E nesse ambiente hoje virtual, que mudou muito a nossa forma de atuar, nós temos prefeitos eleitos, tá, que acompanham esse momento. Então, por considerar que a ferramenta já é um grande exemplo de apoio para a gestão pública, então agradecer a participação de quem nos acompanha e quem infelizmente não pôde acompanhar, com certeza depois a gente vai reforçar esse trabalho, né, Gilson? A gente tem essa atuação na sequência para reforçar esse trabalho. Bom, então, só falar da cooperação que permitiu que a gente lançasse juntos, no fim de novembro, um plano de recuperação, que eu falei rapidamente anteriormente para o Joaquim Levy, para mostrar o quanto que essa convergência ela é real, que é o Plano Espírito Santo Convivência Consciente, que prevê um investimento de 32 bilhões de reais até 2022. E esses investimentos são do governo estadual, do governo federal e também na iniciativa privada, sendo que quase 6 bilhões representam o setor industrial. E, com isso, o que a gente pode trazer para a realidade do IAN, né, que é uma ferramenta importante para implementar o plano, porque não adianta a gente ter os investimentos, mas se a gente não conseguir tratar algumas necessidades para que os investidores realmente consigam desenvolver e trazer cada vez mais investimentos. Então, a gente sabe que tem temas que são de extrema relevância e a desburocratização e o melhor ambiente de negócio são as agendas prioritárias para que essa gestão possa dar um apoio cada vez maior para a gestão pública, com a intenção da gente trazer o resultado para o desenvolvimento do Estado. Então, o trabalho do IDES com esses estudos, em especial o IAN, permite que a gente atue com base e dados objetivos, e a gente descarta qualquer possibilidade de achismo, como se fala bastante aí, e a gente aqui na Federação, a gente tem trabalhado, tem norteado todas as nossas agendas e as nossas escolhas por dados. Então, o IDES representa essa atuação de forma muito importante. Então, assim, a gente pode atuar com mais assertividade e colaborar para um debate fundamentado em elementos concretos. Então, por fim, a gente tem um espaço importante, com um time muito de peso. Eu agradeço imensamente a disponibilidade da agenda de cada um nesse tempo corrido, final de ano, mas eu tenho certeza que esse momento de contribuição de vocês trará mais resultado para o Espírito Santo. Uma boa tarde e obrigada, que nós tenhamos um bom evento. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os colegas. Obrigado aí pelo seu tempo. Acho que a presidente já falou muito a respeito do nosso trabalho, né, do trabalho da federação nos últimos anos, mas eu queria fazer algo, como eu sou digamos, um estrangeiro aqui no Espírito Santo, eu sou aqui somente há 3 anos, acho que eu tenho um ponto importante que eu aprendi aqui, que é essa questão da convergência das instituições e dos atores importantes. O Espírito Santo tem uma capacidade maior de se coordenar
e de cooperar entre essas entidades, né? O setor produtivo aqui coopera muito, interage muito com o setor público, e isso é muito importante. Antes de passar um pouco para falar do portal, eu queria chamar a atenção de três outros pontos. Primeiro, o porquê da Federação das Indústrias fazer uma ferramenta desse tipo. Acho que é sempre bom e importante a gente voltar à origem da federação. A federação, ela, desde o seu início, ela trabalha com uma forma de uma parceria no desenvolvimento econômico do Espírito Santo. Na sua origem, ela nasce com esse propósito e ela recupera esse propósito recentemente, e isso é muito bacana de enfatizar para todos vocês. Acho que o segundo ponto que eu queria comentar é que nessa pandemia, nesse ano, digamos, extraordinário, em que estamos vivendo tantas dificuldades, acho que reforça ainda mais a necessidade de cooperação. O Espírito Santo tem essa vocação, mas essa é uma vocação que precisa ser externada para toda a sociedade brasileira, e, em particular, aqui o Espírito Santo pode ser um exemplo dessa parceria, dessa cooperação. Então, acho que isso é bem bacana. E, por último, acho que a presidente já falou bem do IAN, nós vamos mostrar agora o portal. Acho que é uma ferramenta que ela tem dois grandes propósitos. Primeiro, facilitar a atração de investimentos para o Espírito Santo, porque todo empresário, todo empreendedor, eles olham dados para você primeiro tomar essa decisão de investimento, e também para auxiliar o gestor público, num primeiro momento, ele ter uma sinalização de como é que está o ambiente de negócios da sua cidade. Então, ela faz isso, e faz isso brilhantemente. Acho que a ferramenta passa esses dados de uma forma bem clara e didática. E, enfim, acho que é esse os comentários que eu gostaria de fazer. Agora eu vou passar a palavra à Gabriela Vick, mas, antes de mais nada, eu gostaria de chamar a atenção que ela liderou esse projeto há 2 anos, então é uma ferramenta única no Brasil, salvo engano, em termos de Estado, e já de antemão fazer esse agradecimento à Gabriela Vick e a toda a equipe do IDES. Gabriela, por favor. Boa noite a todos. Eu agradeço aí a presidente Elsa Antive pela oportunidade de liderar esse projeto aqui na Federação. É uma honra muito grande poder tocar o IAN aqui com a equipe do IDES. E eu vou apresentar um pouquinho o portal, né? O portal do IAN 2020, a carinha dele nesse ano para a gente. Então, foi? Já está? Compartilhou? Aí, isso. Bom, logo a gente, né, abrindo o portal, a gente vê o nosso IAN. Nós temos uma figurinha aí, né, uma caricatura do IAN. Ele vem esse ano de máscara. E, assim como no portal do ano passado, a gente logo consegue selecionar um dos 78 municípios do Estado do Espírito Santo para poder observar o comportamento. E esse ano a gente vem com a evolução dos resultados, né? Então, logo você observa a nota do IAN tanto para 2020 como para 2019, como ele evoluiu no cluster. Lembrando que desde o ano passado a gente fez um processo de clusterização para classificar os municípios do Estado, para a gente sempre poder comparar aqueles, né, que são semelhantes em termos de desenvolvimento socioeconômico, não necessariamente pertencentes à mesma regional, mas que são semelhantes em termos socioeconômicos. E, com isso, você pode também observar como que está o comportamento do município selecionado. Eu mantive aqui Vitória, né, a capital, em termos dentro do seu cluster. Então, a gente tem a menor nota, a média das notas, a maior nota, tanto na comparativo com os 2 anos. E logo quando você está selecionado na opção do IAN, você observa quais são as categorias que contribuíram para o resultado do município. E aqui você seleciona os 4 eixos, como já apresentados: infraestrutura, capital humano, potencial de mercado e gestão fiscal. Selecionando os eixos, você tem um movimento, né, como diz, é interativo, é dinâmico, tem um movimento da régua, observando ali como foi o comportamento do município. A lógica da régua, ela se mantém do ano passado, que é aquela ideia do município conseguir observar uma trajetória que ele tem que traçar para melhoria do seu ambiente de negócio e dos seus eixos.
Logo aqui a gente também apresenta o cluster, né, os municípios do cluster. À medida que você troca, essa listagem ela altera. E esse ano, nesse radar, você vai observar como foi a evolução do seu município, né, do desempenho do seu município em 2019 e 2020. Quanto mais próximo da ponta do radar, né, da borda do radar, maior a sua nota naquela categoria. Agora a gente já observa dentre as 10 categorias, sendo gestão fiscal, que é o próprio eixo, ele não tem uma categoria, por isso que a gente chama de 10 categorias. E por aqui você consegue descer ao nível de indicadores, né? Vamos entrar na categoria educação, por exemplo, e você vai para o nível de indicadores de cada uma delas do capital humano. Então, aqui você tem os 6 indicadores que compõem a categoria educação e você consegue fazer a mesma observação, o resultado do indicador em 2020, em 2019. E o diferencial esse ano que a gente deixou o portal mais dinâmico e mais livre para o usuário é que você consegue comparar o município em nível de indicador, em nível de categoria, com qualquer um desses agrupamentos, o próprio cluster, a regional, né, do governo do estado, a regional FINDS, que tem uma regionalização própria, o próprio estado como um todo, e confrontar com qualquer um dos 78 municípios. Eu vou colocar aqui com a regional, né, a regional oficial, a microrregião da Grande Vitória, e você observa nesse outro radar, que a gente chama do radar comparativo, o radar anterior a gente chama do radar evolução. Nesse radar comparativo, você observa para os dados de 2020 como foi o comportamento do município selecionado com o agrupamento também selecionado e a bordinha, a mesma lógica, né? A bordinha a ponta mais próximo da borda, maior a pontuação naquela categoria e em relação ao comparativo que você está fazendo, e com isso você consegue observar ali quais são os aspectos que você tem que priorizar em termos de ação para interferência, né, no indicador e também de melhoria ali daquele aspecto. Então, era um pouquinho isso do portal. Logo abaixo também a gente consegue acessar, né, que a gente vai falar um pouco mais para frente, o Cidade Saudável e os perfis regionais, que é outra plataforma do IDEIS, onde a gente tem outros indicadores em nível de região e municipal, indicadores socioeconômicos também, você consegue acessar pelo portal. Acho que era um pouquinho isso. Acho que ele já está online, é só entrar no site, né, ou pelo site da FINDS, ou direto pelo site do IDEIS, clicar ali, vai ter um bonequinho do Ian, é só clicar nele, que você já consegue ter acesso à ferramenta e usar da melhor forma possível, fazer todas as brincadeiras que quiser aqui com os dados. Volto aí a palavra para o Saintive para dar sequência ao painel. Ok. Obrigado, Vic. Acho que vocês viram aqui brevemente o potencial dessa ferramenta. Acho que o objetivo aqui é cada vez mais a gente difundir essa ferramenta como uma forma de ter esse primeiro olhar dos municípios do Espírito Santo. E eu queria passar a palavra ao meu querido Joaquim Levi, lembrando a ele que em 2017, quando ele também aceitou um convite para vir no Fórum IEL de Gestão aqui no Espírito Santo, dar uma palestra, uma palavra aqui aos empresários capixabas. Naquela sua palestra, a gente participamos juntos, era, se não me engano, eu, ele e Bruno Funchal, que mediava aquela mesa. Ele provocou, assim, como é de hábito dele fazer comigo ao longo da minha carreira, ele provocou como é que poderíamos analisar a ferramenta, o ambiente de negócio através de indicadores. A partir dessa provocação, ela foi aceita prontamente, mas mais do que isso, a gente tinha um time capacitado que pudesse enfrentar esse trabalho. E ao longo de 2 anos, a gente fez isso e estamos aqui podendo lançar essa atualização já em 2020 com essa abordagem um pouco mais profunda com relação à área de saúde. Bom, Joaquim Levi, a palavra é sua. Muito obrigado. Acredito que vocês estejam me vendo. Bom, primeiro até, quase numa nota pessoal, me sinto muito honrado, muito feliz, porque sempre estar com o Espírito Santo, no Espírito Santo, sempre tive momentos extraordinários e é uma grande admiração que eu tenho por esse Estado e por tudo que ele faz. Também acho que se estende aqui, no caso particular, ao querido Saintive,
e ele, tantas e tantas vezes, não só, digamos, consegue dar corpo a algumas ideias, mas ele faz muito melhor e além do que a gente pode imaginar, em grande parte pela multiplicidade de talentos, entre os quais a capacidade de reunir e guiar e motivar grandes equipes. E essa tem sido minha experiência nas ocasiões que eu tive o prazer e a felicidade, né, de trabalhar com ele, que nada existe melhor do que ter bons colegas juntos. E aqui saúdo, evidentemente, o Dr. Guaranis, também colega em umas tantas campanhas, e agradeço esse convite especial da Federação de Indústria do Espírito Santo, na pessoa da presidente, e também cumprimento a todos que estão nessa reunião aqui para lançar esse produto tão importante. Eu acho que num estado que se notabiliza pelo dinamismo, pela vontade, pela garra, pela vontade de crescer, de enfrentar os desafios de maneira transparente, de maneira também cooperativa com outros estados. Essa ferramenta, eu acho que é um bom exemplo. É um bom exemplo de como que a transparência, como a objetividade, hoje em dia está até na moda de falar, né, o respeito à ciência, mas, enfim, esses elementos que são a base da boa gestão, são a base de a gente também ter a democracia e a base de bons negócios, negócios que realmente estejam criando riquezas, negócios que sejam competitivos. Nada mais importante do que ter boa informação na mão, nada melhor do que poder comparar. Eu, há muitos anos atrás, me lembro em algumas ocasiões, quando estava no governo federal, eu sempre dizia, olha, investidor sempre vai ter, mas se for difícil encontrar informação, ele também vai cobrar um prêmio para isso. Então, a gente baixar o custo de informação é um bem que aumenta muito a competitividade de um país, de um estado, e é muito positivo ver também a participação não só do TCE, mas também de todos os municípios. Quer dizer, essa vontade dos municípios de quererem estar nessa liga do bem, nessa liga das boas práticas, é extraordinária. Eu acho que a escolha das 4 dimensões é muito apropriada. Isso foi, evidentemente, uma decisão aí da equipe, mas eu acho que ela cobre o que é mais importante, ou seja, os fatores como capital, né, infraestrutura, os fatores como o lado humano, o talento, o capital humano, também o mercado, né, acessibilidade de mercado, o tamanho de mercado, essas coisas, assim como todo o aspecto de gestão, inclusive essa parceria com o setor público, e aqui a gente vê que essa proximidade da federação com o setor público tem resultados positivos, palpáveis, e que facilitam a boa decisão para o investidor, e eu também acredito que facilitam do ponto de vista do cidadão, saber como que seu município está na régua, até nas decisões quase de, por exemplo, de moradia, de trabalho, de escolha de seus líderes. Eu acho que tudo isso é fortalecido quando você tem um instrumento. Queria dizer que, assim, quando a gente olha e estuda um pouquinho mais, eu olhei a composição, né, a gente fica impressionado com o rigor também da ferramenta, que é uma ferramenta prática, ágil, e como tudo que é elegante e fácil de usar, a gente às vezes não dá o total valor da inteligência, da disciplina que tem ali para constituir aqueles índices que sejam representativos, que sejam atualizados, que tenham para todos os municípios, enfim, que permitam dar uma visão não só informativa, mas muito segura, muito transparente. Então, eu acho que, agora falando um pouco também como
participantes do mercado financeiro, finanças é exatamente você escolher a alocação de capital ótimo, como você pode ajudar as coisas a acontecer. A gente sempre deve se lembrar que a palavra finanças vem da mesma raiz de fazer, né? Você, ao financiar, você está fazendo, factível. E é exatamente isso que a gente quer fazer. Falando um pouco do período de pandemia, felizmente o setor financeiro pôde contribuir ao longo do ano. Fizemos aí empréstimos de renovação, novos empréstimos, permissão de linhas de crédito, empresas. Mais recentemente, um grande esforço para pequenas e médias empresas, que eu sei que tem um papel importantíssimo no Espírito Santo. O Banco Safra e todo o setor tiveram a oportunidade de estar contribuindo. Foram mais de 2,9 bilhões de reais, trilhões de reais, em termos de cessão de recursos, renovações, etc. Então, um valor muito significativo irrigando a economia no momento de grandes desafios. E para isso, lógico que se tem muito mais conforto quando a gente consegue comparar locais para fazer boas decisões. Inclusive, comparar os iguais com os que lhes são parecidos. Então, essa ideia de você botar com clusters também é extremamente positiva, facilita o uso dessa ferramenta. Então, acho que o Estado do Espírito Santo está de parabéns, a Fies está de parabéns, o Instituto está de parabéns aí pela equipe, obviamente meu querido Marcelo. Eu acho que esse é mais um passo para reforçar ainda mais essa percepção que o Brasil inteiro tem do Espírito Santo como um lugar bom de fazer negócios, um lugar que sabe enfrentar seus desafios e onde a gente pode confiar nos números, confiar na administração, confiar nos parceiros que a gente encontra nessa linda terra. E tenho certeza que com tantas possibilidades de investimento, esses 32 bilhões de investimentos, e numa indústria de energia que está se transformando, está aí nessa faina pela sustentabilidade, eu tenho certeza que muito vai poder ser feito e o setor financeiro vai estar querendo estar muito próximo e ajudando tantas famílias quanto as empresas nesse maravilhoso estado. Muito obrigado pela oportunidade de estar nessa sessão tão importante e parabéns mais uma vez. Obrigado, Joaquim, pelas palavras e principalmente você que conhece bem o Estado, saber que o Espírito Santo sempre procura estar na vanguarda na gestão pública, nas ferramentas, na própria cultura de responsabilidade fiscal que tanto a sociedade capixaba incorporou. Bom, agora eu passo a palavra também ao meu querido Marcelo Guaranis. Ele trabalhamos juntos durante muito tempo, foi certamente um grande aprendizado e sempre é. Então, Marcelo Guaranis, por favor, as suas considerações sobre a questão do ambiente de negócio e tudo mais. Obrigado pela sua participação, Marcelo. Obrigado, Santive. Obrigado pelo convite. A você, o Findes, o Idez. Prazer enorme estar aqui. Sempre um prazer parar um pouco na agenda para poder conversar coisas interessantes, ver iniciativas interessantes, né? A gente percebeu o quanto que tem gente tentando trabalhar numa agenda que quer, de fato, mudar a nossa economia, deixar claro que a gente tem um ambiente cada vez melhor para fazer investimento, né? As iniciativas estaduais têm que ser replicadas em outros estados, até no governo federal, né? O trabalho é interessantíssimo. De fato, tive a oportunidade de conhecer já no passado, a oportunidade até de trabalhar, de participar da entrevista do relatório de gestão de vocês, Marcelo, que você me deu. Para mim é muito bom estar aqui, né? Então, cumprimentar meus colegas aqui, todos presentes, colegas de mesa virtual, né? Gilson, Rodrigo, Mônica, Marcos, Cristine e Gabriela, e aí dois ex-chefes e mestres, né? Joaquim Levi, colega de trabalho em algumas equipes já aqui no Ministério, especialmente você, Santive, que é o meu mentor, é um dos caras que eu mais aprendi a trabalhar, né? E que eu sempre me lembro e me miro
nos meus passos aqui, nas coisas que eu tenho que desenvolver, né? Hoje a atribuição é um pouco mais pesada de quando trabalhávamos juntos, mas os exemplos são sempre seguidos, e a estratégia, a forma de encarar e perceber o desafio público, aprendi muito com você e agradeço bastante. Bom, acho que o indicador é uma ferramenta espetacular, mas nós temos lidado muito aqui com a dificuldade de mostrar a nossa melhoria no ambiente de negócios, né? Não só trabalhar, fazer algo mudar, mas como mostrar que isso está mudando. Então, o instrumento é uma referência importantíssima. É super importante para que a gente possa acompanhar os avanços e trabalhar e aprimorar cada vez mais as políticas públicas, né? Política pública baseada em evidências, que todo mundo possa entender os ganhos que estamos tendo, estamos gerando, para poder validá-las e aprová-las o mais rápido possível. Hoje aqui, nosso Ministério da Economia tem um desafio muito grande, né? Levi participou da nossa equipe aqui no nosso primeiro ano e sabe o desafio dele. O Ministério da Economia é um ministério muito maior do que era só a fazenda, o planejamento, né? A indústria e comércio e o trabalho. Ele junta todas as pastas de economia, justamente porque o desafio de mudança do país é grande. Ele requer do tamanho do nosso ministério, o tamanho do nosso desafio. Ele foi criado ainda no início do governo, né, no primeiro dia de governo, a ideia do ministro Paulo Guedes, com o presidente Bolsonaro, de que era importantíssimo a gente fazer uma grande reforma. Porque o nosso diagnóstico, né, diagnóstico que já temos outros anos, mas foi muito consolidado para esse governo, é que temos dois grandes problemas. Gastamos muito dinheiro público, né? Arrecadamos muito dinheiro do povo, gastamos muito dinheiro do povo, mas sem necessariamente dar o resultado adequado. Gastamos de forma excessiva e de forma ineficiente. Esses resultados não são os que a população precisa e nós avaliamos muito mal os resultados do nosso gasto público. Precisamos melhorar isso, e esse é um dos primeiros pilares do nosso diagnóstico. O segundo diagnóstico, tem tudo a ver com isso aqui, o nosso ambiente de negócio no país é muito ruim. Né? Comparações internacionais, indicadores internacionais, colocam a gente sempre numa posição muito ruim nos indicadores de ambiente de negócio, de competitividade e de produtividade. Né? Eu tenho sempre nas minhas salas os indicadores para a gente lembrar, né? Atrás de mim os gráficos são justamente do Índice de Competitividade Global, do Fórum Econômico Mundial, que mostra a lamentável posição que temos em diversas dimensões e na posição geral. Né? Estamos nesse aqui, em 71º de 141 países em competitividade. E os indicadores vão mostrando as possibilidades que temos de melhora em cada item. Então, por exemplo, peso da regulação estatal, uma área que eu trabalhei muito tempo como regulador, tentando torná-la mais eficiente, nós estamos em último lugar, sempre, no peso das nossas regras. Eficiência, incentivo à geração de emprego, incentivo à geração de investimentos no nosso sistema tributário, nós estamos em último e penúltimo lugar. Então, isso demonstra que, olha, não adianta a gente gastar bem o recurso público se eu não conseguir melhorar o ambiente de negócio. Ninguém vai conseguir produzir no país. E aí tem tudo a ver com o discurso do presidente, de uma forma muito popular, que temos que tirar o governo do cangote do povo. Né? Vão acabar com a regulação excessiva, vão acabar com as licenças, interações com o governo que não precisa existir, regras absurdas, para que a gente possa permitir que todos possam produzir, possam trabalhar, possam criar seus empreendimentos, possam inovar, e isso é melhorar o ambiente de negócio. Então, da criação do Ministério, isso faz parte, nesses dois problemas, gastos excessivos e ineficientes com o ambiente de negócio ruim, era um diagnóstico que fez, a gente tem que juntar tudo para trabalhar em todas as frentes ao mesmo tempo. Como conseguimos coordenar frentes de trabalho para que isso tudo possa se desenvolver ao mesmo tempo. Do lado do gasto público, reduzir os gastos excessivos, reformar, nossa primeira reforma, a reforma da Previdência, foi um sucesso ano passado, que permitiu que a gente abatesse uma grande torre de gastos e mudasse a trajetória do gasto com isso. Continuamos na luta aqui, trabalhando com a reforma fiscal, a reforma administrativa, né, para reduzir também gastos muito grandes que o governo tem e focar gasto no que aquilo precisa. Esse ano ficou muito evidente que nós não temos dinheiro para aquilo que a população precisa. Precisamos flexibilizar as regras fiscais para poder atender a pandemia. Não temos flexibilidade para fazer isso com o nosso orçamento, ele é muito rígido. Então, a gente foca ainda, ano que vem, ainda tem um resto de ano aí para trabalhar, mas entrando no ano que vem com grande prioridade sobre a reforma fiscal e a reforma administrativa, para que possamos ter um orçamento voltado para a necessidade da população.
Do lado do ambiente de negócios, também pilar robusto de reformas, né? Reforma tributária é a reforma que nós entendemos que melhora muito, né? Simplificar, mais do que reduzir a carga, simplificar essa zona de tributos que nós temos no país, esse manicômio tributário, para que seja mais fácil entender o que a gente faz. As primeiras etapas já encaminhamos, as próximas etapas estão sempre em discussão com o Congresso, mas também acreditamos que teremos um bom ambiente para discutir isso no ano que vem. Reforma trabalhista, redução do custo de contratar gente, desonerar a folha de trabalho, também está muito interligado com a nossa reforma tributária. Então, essas coisas todas caminham juntas para que a gente possa ter espaço para poder uma desoneração. A gente tem que ter uma reforma tributária que compense, mas, ao mesmo tempo, não aumente a complexidade do nosso ambiente. E, obviamente, os mais óbvios do nosso trabalho, que é desregular e desburocratizar, né? 2 áreas desse ministério fazem isso. Trabalham para abrir marcos regulatórios, verificar que licenças que não são necessárias, desburocratizar a relação com o Estado, aumentar a digitalização do governo, para que tudo possa ser mais fácil. Também a pandemia acabou ajudando a gente bastante a catalisar essa agenda. Esse ministério, então, foi criado como uma máquina de reforma, funcionou assim todo 2019, tivemos grandes ganhos, começamos esse ano bem, né, sabendo ali que até um calendário curto para aprovação com o Congresso, por causa da eleição municipal, mas que tínhamos boas esperanças. Veio o Covid, tivemos que nos readaptar, paramos essa agenda por um tempo, né, durante 2 meses nos concentramos em fazer as medidas emergenciais, medidas de amparo aos vulneráveis, de manutenção do emprego, de combate ao Covid, para dar recursos para todos aqueles que precisam, e também só foi possível fazer tudo o que nós fizemos, porque também tínhamos um ministério deste tamanho, com esse nível de coordenação. Seria impossível a gente trabalhar com tudo que a gente fez esse ano, se eu tivesse o Ministério da Fazenda, do Planejamento, do Trabalho, para fechar uma flexibilização do contrato de trabalho, para fechar um benefício de complementação do salário, tudo que conseguiu manter a nossa economia rodando, só foi possível porque a gente tinha um ministério com essa complexidade de atores, mas todos trabalhando na mesma direção. Estamos ainda na pandemia, mas os efeitos econômicos já começam os efeitos da pandemia, os deletérios já começam a ficar para trás. Percebemos uma grande retomada de todos os setores, uma retomada, graças a Deus, em V, e começamos a acompanhar e destravar a agenda do que será para frente, né? Esses gastos todos são os gastos concentrados na pandemia, e daqui para frente a gente volta para a nossa agenda de reforma. A agenda de todas as reformas do lado do gasto, mas aqui, principalmente para a nossa discussão, as reformas do ambiente de negócio, né? A reforma tributária é uma das nossas prioridades e outras pequenas medidas que vão melhorar nosso ambiente, melhorando as nossas posições no ranking. Esperamos na próxima semana, inclusive, fazer um grande evento com o presidente, com várias medidas de melhoria do ambiente de negócio, em que conseguimos até quantificar quanto de posições no ranking de Doing Business do Banco Mundial nós conseguimos avançar. Nossa meta é estar dentre os top 50 do mundo em ambiente de negócio. Não é um trabalho árduo, mas que nós também, com indicadores e identificação do que precisamos melhorar, não tão sofisticado como esse que vocês estão apresentando, Marcelo, mas também tentando ali focar exatamente o que a gente precisa destravar para melhorar o nosso ambiente e a percepção de que o nosso ambiente melhorou. Então, é um pacote de medidas que devemos soltar semana que vem. De 1 a 5 medidas provisórias, como isso vai fechar, ainda estamos detalhando, mas é um anúncio muito importante para a gente, que pretendemos fechar aqui nessa semana, faz parte dos desafios da semana, para que a gente possa, de fato, melhorar o ambiente, como eu disse. Outras iniciativas nós já fizemos, a Lei de Liberdade Econômica aprovada no passado, deixa muito clara a inversão de que o Estado, para pensar em travar, criar licenças e autorizações, tem que pensar muito, e a regra é destravar, é permitir que as pessoas façam o que acham necessário, desde que não coloque em risco a segurança, a saúde das pessoas. Outras coisas que nós fizemos que melhoram isso, melhoram ambientes, melhoram a regulação, a lei das agências reguladoras, também é uma luta antiga, aí até da época do Santive ainda, em que conseguimos melhorar a governança das agências, a exigência de que todas as regras têm que ser pensadas antes de serem feitas, tem que ter análise de impacto regulatório, o básico, antes de criar regra que cria custo sobre o negócio,
Vamos parar para pensar quais são as melhores opções, se eu realmente tenho que criar regra, se eu realmente tenho que desregular, tenho que regular algo. Então, a partir de outubro do ano que vem, todo o governo federal tem que fazer análise de impacto antes de criar uma regra. Qualquer órgão regulador, do de meio ambiente até a minha querida Receita, na hora de criar essas obrigações acessórias, terá que pensar antes de fazer uma regra. O Ministério da Economia começa isso antes, começa em abril, os outros em outubro, justamente para dar exemplo e para facilitar a implementação de todos. Bom, o foco das nossas medidas é sempre agilizar licenças, direitos, alocações de direitos, melhorar a alocação dos direitos de propriedade, reduzir os custos de transação, né, para que todos percebam que esse país está na mesma direção. Né, invistam agora, que a gente está melhorando o ambiente, não é um trabalho rápido, não é só um botão, mas o direcionamento é isso que a gente está fazendo. E, obviamente, indicadores como os que vocês têm mostrado nos ajudam a fortalecer essa visão, né, que possam servir de exemplo para os demais estados, né, e até para nós. Né, nós não temos mecanismos sofisticados assim de acompanhamento do nosso ambiente de negócio federal, né, que essas iniciativas possam nos ajudar a desenvolver isso também. E deixar claros os avanços, os exemplos aonde devemos chegar, né, e mostrar quais são os nossos próximos passos que precisam ser trabalhados. Né, e a sociedade nos cobre, a sociedade consiga mostrar o que a gente precisa avançar para poder ter mais investimentos. Então, aproveitar e agradecer muitíssimo o convite, mais uma vez, Marcelo, e agradecer, né, ao FINDES e DEIS pela oportunidade, tá? Parabéns para vocês e deixar o governo federal à disposição, né, porque vocês quiserem fazer ou trazer de informação para a gente, do que também entendem que é importante a gente colocar no nosso grande pacote de reformas. Tá? Muito obrigado a todos, estou aqui para a gente continuar nessa mesa. Ok. Marcelo, obrigado pelas palavras, pelas explicações, por tudo o que você tem feito aqui no Ministério da Economia. Eu, de fato, sou de outra época, né? Não me acostumo ainda muito bem com esse grande ministério, mas é super importante entender que, tanto no âmbito do Estado do Espírito Santo, como também no governo federal, essa agenda de melhoria do meio ambiente de negócios, melhoria de trazer eficiência produtiva, está em pauta. Eu tenho certeza que em 2021 ela será priorizada. Dando logo sequência à palavra, eu peço aqui ao nosso querido presidente Rodrigo Chamon algumas breves considerações, dado que a ferramenta ela já é conhecida pelo Tribunal de Contas. A gente, como a presidente Cris mencionou, renovamos a nossa parceria de troca de informações, então isso é bem bacana. Presidente Chamon, por favor, as suas considerações. Obrigado. Bom, boa noite. Quero cumprimentar a presidente Cris, Santive, prefeito Daniel, ministro Joaquim Levy, sempre ministro, secretário Marcelo Guaranis, secretário Marcos e a nossa pós-doutora em economia, Mônica. Primeiro, eu queria falar para o secretário Marcelo que pode até parecer difícil, mas são 7 conselheiros aqui no Tribunal de Contas. Se não todos, uma maioria bem significativa são entusiastas. Nós somos entusiastas da PEC 186, que é a PEC emergencial, a 187, que é dos fundos, e a 188, que é do Pacto Federativo. Então, nós estamos na torcida para que elas possam tramitar bem no Congresso Nacional e dar a resposta que o país tanto precisa. Falando de PEC, já que a presidente Cris falou que tem muitos prefeitos eleitos aqui, em nossa plateia, cuidem da reforma da Previdência de seus municípios. Não cuidar desse tema é começar pisando em um precipício fiscal. O que nós estamos vivendo aqui, agora entrando no tema? Nós estamos vendo um choque de transparência que pressupõe regras claras entre diversos atores públicos, privados, atores sociais. Tudo isso permite com que a FINDES e o IDEIS possam promover essa excelente iniciativa, que é fornecer dados, evidências, para que as pessoas físicas e pessoas físicas e também a iniciativa privada, os empreendedores possam decidir. As cidades, elas são, de certa forma, plataformas, né, territoriais competitivas. Elas competem entre si
a atração de investimentos públicos, de investimentos privados. Elas disputam, na verdade, né, os poucos recursos públicos. Aqui tem vários prefeitos, eles sabem do que eu estou falando, e disputam também a possibilidade de sediarem novos empreendimentos privados. Então, aquelas que tiverem com melhor organização, com os melhores indicadores fiscais, econômicos, sociais, ambientais, largam na frente. O IAN, ele apresenta 39 indicadores, divididos em 10 categorias e em 4 eixos: infraestrutura, capital humano, gestão fiscal e potencial de mercado. Eu acho que a contribuição que eu posso dar aqui, muito brevemente, é sobre gestão fiscal e o papel do Tribunal de Contas para garantir gestão fiscal responsável em nosso território capixaba, né? Então, esse é o nosso maior dever. O Tribunal de Contas tem como maior dever garantir gestão fiscal responsável, garantir o equilíbrio intertemporal das contas públicas e cumprir o papel de guardião da LRF. Como que a gente faz isso? Nós exploramos muito bem as prescrições dadas pela Constituição Federal, pela Lei 4.320, de 64, pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pela Lei de Crimes Fiscais. E, para isso, a gente pega esse arcabouço e segue, assim, um roteiro, como controladores, né? O primeiro estágio desse roteiro é orientar. Orientamos muito. Só neste ano de pandemia, foram 32 mil pessoas treinadas pelo tribunal, sem nenhum custo com diária, com deslocamento, nem nada. O dobro do ano passado. Uma revolução tecnológica foi o que aconteceu. Esse é o primeiro estágio, orientar. O segundo estágio é fornecer informações confiáveis, de qualidade, regulares, né, periodicamente, e de fácil compreensão. A gente precisa acabar com a elitização do conhecimento. Os números não podem ser só para os grandes economistas, para os grandes juristas. As informações, elas precisam ser assimiladas, de certa forma, e com alguma facilidade pela população, pelo líder comunitário, pelo vereador, pelo pequeno empreendedor. Então, é isso que o IAN também promove ao fornecer uma plataforma tão competente como essa. O tribunal também tem o seu painel de controle, que tem lá dados fiscais, orçamentários, de limites constitucionais, de políticas públicas, de todos os municípios, todos os poderes. Dados também são uma plataforma bastante amigável e que está em constante evolução. Fazendo esse fornecimento de informações como segundo estágio, nós vamos para o terceiro estágio. É o estágio que, no controle, é muito importante, que é aquele de emissão de alertas e determinações. Por exemplo, ministro Joaquim Levy, aqui nós temos prestação de contas mensal. Todos os jurisdicionados, prefeituras, câmaras e todos os jurisdicionados prestam mensalmente por uma plataforma informações de ordem orçamentária, financeira, patrimonial, gestão fiscal, previdenciária, tudo por meio eletrônico. Então, nós temos um controle mensal de tudo isso, para e passo, em cima do lance, porque a gente entende com muita firmeza que controle retardado é descontrole. Então, precisamos atuar muito próximo. Vale destacar também que damos atenção especial com todos esses mecanismos de controle as despesas com o pessoal, despesas de custeio e dívidas de curto prazo. Então, são aquelas despesas obrigatórias de caráter continuado, despesas com pessoal e previdência, e no caso do Espírito Santo, como nós não temos municípios endividados e nem o Estado endividado, nós aqui prestamos muita atenção, controlamos bastante de perto os restos a pagar. Se isso tudo não funcionar, orientar não funcionar, se alertar não funcionar, se determinar não tiver aí resultado, então nós sancionamos severamente aqueles que optam pela irresponsabilidade fiscal.
Então, aqui no Espírito Santo, não há espaço para irresponsabilidade fiscal. E quais são os resultados de tudo isso, indo aqui para o final? Primeiro, o resultado é cultural, e é um grande resultado, porque no Espírito Santo esse tema, contas públicas equilibradas, via de regra, é um tema que é agenda prioritária comum entre governantes, governados e instituições. Então, não é um tema estranho, é um tema que entrou como ativo nosso, e nós não pretendemos abrir mão desse ativo. O segundo campo de resultados é o conjunto de indicadores que nós podemos constatar. Por exemplo, o Espírito Santo é o único estado com nota A da Secretaria do Tesouro Nacional desde 2014, seguidamente, todos os anos. Em 2019, enquanto muitos estados pagavam salários atrasados, fornecedores atrasados, sem enxergar uma luz no fim do túnel, no Espírito Santo, todos os poderes cumpriram os limites da LRF, por exemplo, com o pessoal, que é a maior despesa. Dos 78 municípios, apenas dois ultrapassaram os limites de despesa com o pessoal, Muniz Freire e Água Doce do Norte. E agora, esse ano, com dados de outubro, apenas 4 municípios ultrapassaram: Itapemirim, Água Doce do Norte, Sooretama e Barra de São Francisco. Os poderes todos cumpriram em 2019 e estão cumprindo em 2020. Mas eu quero fazer uma propaganda agora, indo para o final, do tribunal. O Tribunal de Contas tem um limite, por exemplo, de despesa com o pessoal de 1,3%. O nosso gasto é de 0,75%. Então, nós gastamos, basicamente, metade do que o limite estabelece, o limite legal crava lá como limite para gastarmos. O que significa dizer que não precisa gastar muito para ser eficiente. Longe disso. Eficiência é justamente um tripé de fornecer algo com qualidade, com cumprimento de prazos, tempestividade e no preço, no menor preço possível. Então, o serviço público precisa incorporar esse sentido de eficiência, um sentido simples, sem muito lenga-lenga. É isso: qualidade, tempestividade e preço. Por exemplo, ministro e secretário, nós conseguimos fazer um acordo com o governo do Estado para diminuir 20%, até 20% do nosso duodécimo neste ano de pandemia. Estamos usando tecnologia intensiva, com muito foco, gastando menos e produzindo muito mais. Então, sem falsa modéstia, os nossos exemplos de austeridade fiscal e de alta performance gritam. Portanto, controlamos a partir do nosso exemplo. Então, eu acho que essa era a contribuição que nós podíamos dar para esse debate, que é garantir que esses municípios capixabas continuarão com suas contas equilibradas. Porque tem duas coisas: cultura enraizada e um Tribunal de Contas que é guardião da LRF. Parabéns. Bom, muito obrigado pelas palavras, presidente Rodrigo. A gente aqui no IDES utiliza muito ali, né, do painel, dos dados abertos que vocês sempre disponibilizam. Então, para a gente é sempre rico para as nossas análises. E eu convido agora o prefeito e o presidente da Amunis, Gilson Daniel, para contribuir um pouquinho aqui com o debate sobre o seu contato com o IAM desde o ano passado, né, prefeito? Eu queria fazer uma saudação à nossa presidente Cris, dizer da minha alegria de participar de um evento tão importante para os municípios capixabas, com a presença ilustre do nosso ministro Marcelo Baranis, do ex-ministro Joaquim Levy, do nosso presidente do Tribunal de Contas, Rodrigo Chamon, que faz um grande trabalho à frente do nosso tribunal, a grande referência para nós prefeitos. Agradecer também ao governo do Estado, na pessoa do Marcos, nosso secretário de Desenvolvimento. A Mônica também, queria fazer uma saudação especial, né? E a equipe do IDES. Eu sou entusiasta do IAM desde o começo,
com o lançamento do IAM em 2019, os prefeitos capixabas passaram a ter uma ferramenta, um parâmetro para melhorar o seu ambiente de negócio das suas cidades. Então, com essa informação tão importante, com 39 indicadores, os prefeitos passaram a ter condição de trabalhar fortemente dentro desses indicadores e mudar a realidade do ambiente de suas cidades. Posso falar como prefeito, eu, na cidade de Viana, utilizei do IAM para melhorar o ambiente de negócio da minha cidade. Ganhamos 11 posições no primeiro ano, conhecendo, planejando, organizando, e isso fez com que a cidade de Viana pudesse hoje receber muitas empresas internacionais, empresas nacionais, devido à melhoria do nosso ambiente de negócio. E o nosso trabalho na Munis, em parceria com o IDES, aí com o Marcelo, com a Gabriela, deu uma orientação muito importante para a minha cidade, mas também para todas as cidades do Espírito Santo. Então, queria dar os parabéns ao IDES, ao Marcelo, pelo trabalho que ele executou junto com a Gabriela, de dar essa orientação em 2019 para que a gente pudesse nos preparar. 2020 vem com muita novidade, os novos gestores vão ter nessa ferramenta uma condição melhor para que trabalhe a sua gestão, organize a sua forma de trabalhar para que possa atrair nas cidades capixabas empresas importantes para a geração de emprego e renda, que essa eu ouvindo o ex-ministro Joaquim Levy falar, é importante a questão de trabalharmos a geração de emprego e renda nas cidades, principalmente os municípios pequenos do Espírito Santo. Nós temos muitos municípios que são pequenos e que precisam da melhoria do seu ambiente para atrair novos negócios. O IAM, ele é uma ferramenta tão importante para nós na Munis. Nós teremos um evento dos novos gestores, dia 21 e 22 de dezembro, com todos os prefeitos e vice-prefeitos, e o IAM será apresentado a esses prefeitos para que eles possam, dentro da sua organização e o seu planejamento de gestão, os prefeitos já comecem desde o início do mandato a não só ter o conhecimento, como fazer e montar as ações necessárias com aquelas variáveis que ele pode modificar com o seu trabalho, porque nem todas as variáveis dependem exclusivamente dos municípios, algumas a gente depende de nível estadual e nível federal, mas aquelas que são de dependência do município, a gente tem a condição de os prefeitos já se prepararem e se organizar para essa organização de melhorar o seu ambiente de negócio. Como eu disse, eu sou entusiasta do IAM desde o começo. A Munis trabalha junto com a FINDES nesse projeto para que ela chegue realmente nas cidades, mas que não seja somente um índice de apresentação aos prefeitos, mas sim com um trabalho de acompanhamento para que as cidades realmente do Espírito Santo, que hoje tem um bom ambiente, o presidente Rodrigo Chamon falou sobre isso aqui, da questão da gestão fiscal, do capital humano, que o Estado avançou bastante, com relação às questões de investimento em saúde e educação, que o governo do Estado tem feito muitos investimentos nessa área. Isso tudo melhora os nossos indicadores, e a Munis, junto com a Confederação Nacional dos Municípios, junto com o Tribunal de Contas, junto com a Frente Nacional dos Prefeitos, tem criado diversas ferramentas que auxiliam os prefeitos. A Munis tem um observatório de finanças que ajuda os municípios. O Tribunal de Contas tem um portal que é uma bolsa para os prefeitos, Recentemente, o Tribunal de Contas lançou também um raio-x da saúde, onde dá um panorama da saúde pública capixaba, principalmente na atenção básica, é nossa obrigação. E o IAM,
com tantos indicadores, com tantas informações, que o prefeito não pode reclamar, quem está entrando no mandato, que não tem informação para poder fazer uma boa gestão. E é isso que a gente espera dos prefeitos que vão assumir o mandato a partir de 1º de janeiro, que esses prefeitos possam fazer grandes gestões utilizando dessas ferramentas, como o IAN. Então, queria mais uma vez dar os parabéns ao IDES, ao Marcelo Santivi, que eu tive o prazer de conhecê-lo e que juntos podemos participar um pouquinho sobre a criação do IAN, também a Gabriela, pelo brilhante trabalho que fez. E você, Cris, está de parabéns, o lançamento do IAN 2020 é um sucesso, vamos levar no nosso evento, vamos orientar os prefeitos, porque nós queremos que o Espírito Santo continue nesse ritmo que está. O governador tem feito um grande trabalho e os municípios também precisam, com muitos prefeitos novatos, muitos prefeitos que estão sendo prefeitos pela primeira vez, precisam estar muito preparados para que a gente possa ter grandes gestões aqui no Espírito Santo. Um grande abraço, um abraço ao ministro Marcelo, ao ex-ministro Joaquim Levy. Muito obrigado aí pela participação de vocês nesse evento tão importante para nós, capixaba. Obrigado, gente. Obrigado, prefeito. Sempre reforçar e agradecer o apoio desde o início do projeto, desde que apresentamos isso em meados de 2019. E, enfim, é uma parceria que tende a continuar com todos os municípios do Estado. Vou diretamente passar a palavra ao nosso também parceiro, Marcos Knaip, que tem feito um trabalho brilhante à frente da Secretaria, conduzindo toda essa discussão da retomada da atividade econômica do Espírito Santo, em parceria com a Federação, aí a presidente de Cris interagindo cada vez mais com o governo do Estado. Eu tenho certeza que isso vai trazer uma retomada muito mais pujante a partir do momento que todas as reformas que o Marcelo Guarani mencionou surtirem efeito e forem colocadas em pauta. Marcos, obrigado mais uma vez pela participação. A palavra é sua. Obrigado, Marcelo. Gostaria de cumprimentar a Cris, dar boa noite ao nosso presidente, essa parceira sempre ao nosso lado. Acho que é o terceiro encontro hoje, né, que nós estamos tendo, né, Cris? Então, assim, realmente essa parceria é muito próxima e muito transparente, muito republicana. Isso é muito importante para o Estado, para o desenvolvimento. Cumprimentar aqui os ministros Guarani, Joaquim Levy. Sejam bem-vindos ao Espírito Santo, mesmo que de forma virtual. Recebam o nosso abraço do nosso governador Renato Casagrande, o nosso presidente Rodrigo Chamon, a professora Mônica, presidente Gilson Daniel, um amigo, parceiro, fazendo um trabalho espetacular na Munis e também no seu município. Parabenizar também a Gabriela. E mais uma vez, você, Santivi, que você falou aqui que você não entrou no nosso. Se não tiver o título de capixaba, nós vamos providenciar, né, Gilson? Acho que já está passando da hora que nós vamos ter que dar o título para o Marcelo. Porque realmente o trabalho que é feito aqui com o IAN, e eu participei do lançamento do IAN em 2019, é uma ferramenta fantástica, e para o gestor público é um diagnóstico pronto, não é? Um diagnóstico pronto e confiável, né? Que tem informações realmente confiáveis e que aquele gestor que quiser transformar o seu município num município empreendedor, próspero, como disse nosso presidente Rodrigo, que possa atrair novas empresas, novos investimentos, é preciso estar de olho no IAN, né? Precisa estar verificando esse indicador e precisa ter essa visão que o empresário, o setor privado tem, que é de resultado, de competitividade, levar isso para os seus municípios. E aqui na Secretaria de Desenvolvimento, no governo, como já bem disse o nosso presidente Gilson, de uma forma geral, o Estado ele vai buscando essa eficiência, porque entende que é assim que nós temos que agir, né? Menos Estado, mais iniciativa privada, uma relação realmente franca, fraterna, republicana, transparente, e que a gente vem fazendo um trabalho de desburocratização muito forte, que eu acho que está muito ligado com a questão do ambiente de negócio. A desburocratização aqui faz com que o Estado venha enfileirando rankings importantes. Não que o nosso mundo é azul, como diz nosso governador, nós temos nossos problemas, mas a gente os enfrenta em parceria com o setor produtivo.
Mas, por exemplo, nós somos aqui o primeiro no Sudeste que mais rápido abre e fecha uma empresa. Fechar a empresa também é muito importante, porque disponibiliza aqueles ativos do empresário, ele pode empreender novamente. Muitas vezes o empresário troca a sua atividade, e isso é muito importante para que dê continuidade. No país, já somos o quarto mais rápido, então isso é um número, um indicador muito importante para nós. Somos o quinto em competitividade pela CLP, que saiu agora o índice de 2019, então isso para nós subimos mais uma posição, isso vai nos apontando que estamos aí no caminho certo. Na pandemia, criamos aqui uma ferramenta de licenciamento prioritário de projetos importantes e estruturantes, naturalmente dentro de uma matriz de critério, para que a gente possa, juntamente com o órgão licenciador, licenciar aqueles projetos que são mais importantes na geração de emprego. O grande desafio hoje do gestor e de todos nós da sociedade brasileira como um todo é a geração de emprego. No final das contas, é isso. E o empreendedorismo é a saída. Então, o gestor público tem uma ferramenta como essa, precisa estar realmente antenado e verificar os seus indicadores para que ele possa desenvolver mais empreendedorismo. Porque empreendedorismo, como todos nós sabemos, eu sou um pequeno empreendedor, não é dom, é capacitação. As pessoas podem empreender e a gente sabe que cada vez mais isso será uma saída para nós empregarmos cada vez mais pessoas. E o Estado, nessa pandemia, ministro Joaquim Levy, fizemos aqui um trabalho fantástico, principalmente por conta de 2 fundos que foram criados. Um é o Fundo de Infraestrutura, que nos ajudou, inclusive, a criar um fundo de aval para fazer empréstimos a micro e pequenos empreendedores, num ticket médio de até R$5.000, a juros zero, desde que pague em dia, esteja com suas obrigações em dia, e a gente conseguiu aí, com uma capilaridade grande, em função dos bancos que nós temos aqui, tanto o Bandes quanto o Banesp, irrigar praticamente todos os 78 municípios com esse crédito. Com certeza, isso fez uma diferença muito grande para esses micro e pequenos empreendedores que foram os mais afetados pela crise. Esse fundo de infraestrutura ele foi criado pelo nosso governador Renato Casagrande, já no seu primeiro ano de mandato, com recursos provenientes de um acordo com a Petrobras, para serem aplicados em infraestrutura. Aí volta a questão da competitividade e de você ter um Estado cada vez mais moderno e dinâmico. E o segundo fundo é o Fundo Soberano. O Fundo Soberano, pela primeira vez, de uma forma inédita no Brasil, aqui se faz poupança de recursos de petróleo. Nós tivemos aqui outro dia um palestrante, Tec Medina, ele achou que ele estava até em outro país, ele brincou aqui com a gente. Não é possível, estamos fazendo poupança. Então, uma parte é poupança e uma outra parte poderá ser aplicada em empresas, sempre com uma participação minoritária, para o desenvolvimento dessa atividade estruturante de uma forma profissional, com análises técnicas, que desde que sejam viáveis, o Estado poderá, então, fazer de forma minoritária uma participação equity, para que a gente possa desenvolver essas atividades. Então, essa relação republicana que se mantém entre todas as instituições, transparente, mais uma vez dizendo aqui, com essa responsabilidade na gestão, que é uma gestão que vem sendo construída lá desde 2012, nota A no Tesouro, e assim foi mantido, inclusive esse ano, em plena pandemia, conseguimos aí a manutenção dessa nota. Isso tudo cria esse ambiente de negócio. Além disso, o Estado conquistou, como disse aqui o nosso presidente Gilson, a nota A também no INDEB. Então, assim, a escola pública do Estado do Espírito Santo, principalmente matemática e português, é o número 1 do Brasil. A gente sabe que precisa melhorar muito, mas é uma construção. Isso não é feito do dia para a noite, mas isso também vai qualificando a nossa mão de obra e vai colocando o Estado numa posição de destaque. Então, Santilles, essa ferramenta ela veio ao encontro desse trabalho que vai sendo feito pelo governo do Estado, e agora a gente vê o ministro Guaranis também falando do trabalho do governo federal, nesse mesmo sentido de desburocratizar, de criar, de tirar essas amarras para o desenvolvimento. Você veja que o Estado do Espírito Santo mandou para projetos importantes para a Assembleia, como, por exemplo, a redução do ICMS do bunker. O Estado do Espírito Santo já está antenado com a questão da lei da BR do Mar.
que sequer ainda foi aprovada, e ontem foi votada, né? A gente viu, parabéns, Marcelo, ao governo. Tem um grande amigo aí, que é o Diogo, que está fazendo um trabalho fantástico, a gente mantém sempre um contato. É tão importante essa lei da BR do Mar. Eu que vim do setor de navegação sei como é que é importante isso. Então, a gente realmente já está além, né, fazendo um pouco além, como foi agora nosso programa de geração de energias renováveis, onde a gente já está fazendo a previsão na legislação, presidente Rodrigo, da eólica offshore, que sequer está regulamentado. Então, quando sair a regulamentação, o marco legal, nós aqui já poderemos fazer a regulamentação via decreto. Tudo isso faz com que o Estado esteja sempre um passo à frente, né, tentando ser cada vez mais competitivo, cada vez mais moderno, um Estado realmente bom para investir, bom para viver, que as pessoas tenham interesse, né, em aqui investir e desenvolver suas indústrias, como é o caso hoje que a gente vê de norte a sul, com várias fábricas sendo construídas, seja no sul, uma nova da Suzano, uma da Porto Alegre, que é o Laticínios, muito importante de Minas, que está chegando aqui, o retorno da Samarco também para nós é muito importante. Você veja aqui a nova configuração portuária que o Estado começa a sair do papel, como é o Porto da Imitame, o Porto Central, o trabalho que vem sendo feito com relação a ferrovias, junto ao Ministério da Infraestrutura. O ministro Tarcísio, o ministro está sempre aqui conosco, muito presente, a gente sempre agradece a ele. É importante lembrar que o Estado realmente quer ser esse Estado moderno e liderar realmente a parte, principalmente a logística, que é um Estado vocacionado para o comércio exterior. Então, eu queria aqui brevemente finalizar, Santíssimo, agradecer mais uma vez essa oportunidade, dizer da minha felicidade de estar participando aqui com vocês nesse momento, porque é realmente uma prestação de serviço que eu acho que vocês fazem aqui para os 78 municípios do Estado. Então, todos estão lá e podem realmente ter essa ferramenta e usufruir dela. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, Marcos, pelas palavras. Acho que o Vic, apresenta um pouquinho a doutora Mônica Viegas, por favor. Bom, vou chamar a professora Mônica agora para apresentar um pouquinho para a gente o processo de construção do Cidade Saudável, né, do Anexo Cidade Saudável. Ela nos deu um grande suporte aí, nos contribuiu com várias horas de discussão para a gente chegar nesse painel de indicadores que a gente vai apresentar logo em seguida. A professora que é economista e especialista em economia da saúde, então ela contribuiu significativamente aí para todo o processo, para ela apresentar para a gente como foi essa construção. Bom, boa noite a todos. Saudar aqui os meus colegas da mesa, presidente Cristiane, Marcelo Santife, Gabriela, um prazer estar aqui, ex-ministro Joaquim Levy, ministro Marcelo Guaranis, presidente do tribunal, Rodrigo Chamon, secretário Marcos Neime, presidente da Amunis, Gilson Nunes. Então, boa tarde, boa noite a todos que nos escutam. É um prazer imenso estar aqui e poder ter contribuído com esse trabalho, né, no Espírito Santo, ter discutido aí com a equipe do I10 ao longo desses 2 ou 3 meses que a gente trabalhou, né, nessa extensão aí do IAM, que é essa extensão para pensar o conceito de cidade saudável, né? Então, realmente, eu acho que o Espírito Santo ele dá um passo à frente, acho que nessa discussão, sem dúvida nenhuma, assim, é um passo pioneiro, acho que abre uma agenda aí para outros estados, né, contribuindo, como vários colegas aqui na mesa colocaram, né, é fundamental a gente ter essa transparência, esse monitoramento, essa avaliação e essa possibilidade também de perceber, né, a performance e, enfim, a construção de indicadores é um instrumento estratégico, né, de planejamento. Então, a ideia de cidade saudável, na verdade, ela nasce em 1985. Então, o conceito de cidade saudável
ele já tem, né, cerca de 30 anos. Em 1995, a Organização Mundial de Saúde ela lançou um guia para a construção de cidade saudável. Em 2010, você teve a declaração do Ano da Saúde Urbana pela Organização Mundial da Saúde. Então, ele é um conceito importante, né, reconhecendo, né, na verdade, a gente teve muitos ganhos aí que foram obtidos do ponto de vista das cidades, da saúde, né, em função da transição demográfica e da transição epidemiológica, mas esses ganhos, eles começam a não serem automáticos, né, e você começa a ter que ter, de fato, a necessidade de planejamento dessas cidades saudáveis, né. Então, a criação desse conceito, né, ele vem do reconhecimento de uma premissa, né, de que as cidades são sistemas complexos, dependentes de múltiplas interações, e, obviamente, também do reconhecimento, né, da cidade como local, né, onde as pessoas vivem, e o local que, enfim, mais de 70% da população vive ou realiza as suas atividades de trabalho, né? Então, esse conceito, ele envolve mudar como que indivíduos, comunidades, organizações públicas e privadas pensam e entendem e querem tomar suas decisões sobre saúde, né? E melhorar, então, o bem-estar físico, ambiental, social e mental dessas pessoas que vivem e trabalham nas cidades. Então, o objetivo é criar um conjunto de prática, né, que permeia aí a todas as partes interessadas, né, em torno de uma preocupação, né, ou seja, trazendo a saúde para essa preocupação, para que você possa pensar um planejamento e um desenvolvimento urbano em torno dessa preocupação com a saúde, né. E na cidade, né, as pessoas experimentam situações de estresse, enfim, exposição que vai desde a questão do saneamento, a doença mental, doenças respiratórias, condições de insegurança, violência. Então, é um conceito de cidade saudável, é um conceito multidimensional. E é fundamental, né, um passo fundamental para essa construção, né, desse conceito de cidade saudável, certamente é ter um portal de indicadores. A própria Organização Mundial de Saúde também, ela propõe, né, dentro dessa construção desse conceito, que se tenha esse monitoramento desses indicadores para que você consiga, de fato, realizar esse planejamento. Então, é um reconhecimento de que o conceito de cidade saudável e a construção desse ambiente saudável só se dá a partir dessa interação dessas organizações público e privadas, e que se tenha esse reconhecimento para que você possa fazer esse planejamento de forma orgânica. Então, o que eu entendo, assim, é que, de fato, hoje, né, a gente parte aí para um passo fundamental, né, pioneiro, na medida em que o Espírito Santo, né, coloca esse portal de indicadores multidimensional, que vai ser apresentado em seguida, né, ou seja, onde você tem todas essas dimensões que estão sendo colocadas aqui, né, a dimensão da vida saudável, do trabalho saudável, da mobilidade, né, enfim, que você reconhece que a cidade saudável não é simplesmente a possibilidade de ter infraestrutura de saúde, mas que se vai a muito mais do que isso, né? Ela ultrapassa simplesmente a construção de infraestrutura de saúde ou a presença, né, de insumos de saúde, para você ter um conceito aí multidimensional que reconheça essas interações, né? Então, a saúde encarada através de uma perspectiva multidimensional, multissetorial, e que requer, portanto, essa participação integrada da sociedade nessa construção desse conceito de cidade saudável. Então, eu
parabenizo ao governo do Espírito Santo, parabenizo ao I10, parabenizo a todos os atores envolvidos nisso. Eu acho que vocês realmente hoje inauguram uma agenda nova no Brasil, nessa perspectiva, não só no Brasil, acho que são, né, no mundo, acho que vocês trazem, né, através desse painel, de fato, a concretude dessa preocupação, né, e esse monitoramento. Como foi colocado aqui, o fato de você ter essa exposição desses municípios em relação a esse ambiente saudável é uma mudança importante, é uma mudança de comportamento, é uma mudança de proposta, de planejamento dessas organizações públicas e privadas. Então, eu acho que, enfim, nós chegamos aqui num momento muito importante para o Brasil, e a Covid-19 colocou claramente esse desafio e a relevância. Eu acho que a saúde, ela de fato entra no mapa do planejamento de uma forma definitiva através da Covid, né? E também a importância aí dessa integração, reconhecimento hoje dos atores públicos e privados no sistema de saúde brasileiro, né, que tem que agir de forma integrada e, enfim, a experiência, né, que é fundamental a gente ter um sistema de saúde público, mas também a gente entender que o nosso sistema de saúde brasileiro, ele é misto, e essa integração das organizações públicas e privadas, do sistema produtivo, para a construção desse conceito mais amplo, que é o conceito de cidade saudável. Muito obrigada. Mônica, obrigado pelas explicações. Acho que o ponto a ressaltar aqui como eu disse no início, a pandemia trouxe a agenda de saúde para nossas vidas. Ela precisa ser pensada de uma outra maneira, e pensando sempre com planejamento estratégico. A gente sabe que nem todos os planejamentos funcionam como planejamos, mas é importante planejar, assim, mesmo que eles mudem ao longo do tempo. E agora a gente vai apresentar esse anexo de cidade saudável. A gente vai dar só uma rápida pincelada nesse painel. Ele já está disponível no site Portal da Indústria ES, então está lá. A gente vai, junto com o Portal de Ambiente de Negócios, a gente vai passar um pouquinho dessa ferramenta que, como a presidente mencionou, ela agrega valor em indicadores a nossos indicadores de ambiente de negócios, mas ela é um anexo à parte que traz esse olhar de indicadores estratégicos para a gente entender como é que funciona a saúde nas suas localidades. Vamos disponibilizar o painel só rapidamente. Bom, aqui está a cara do painel. Ele, como a Mônica mencionou, e fez um trabalho aqui, uma parceria com o I10 nessa área. Acho que vale a pena lembrar, assim, a federação ela é composta de diversas entidades e também trabalhamos juntos aqui com o SESI Saúde, porque o sistema S ele tem uma função principal de também fazer atividades onde o Estado não chega, né? E na saúde existe claramente uma ação do SESI Saúde na área da promoção da saúde, do acesso, da segurança, do trabalho. Tudo isso é muito importante para melhorar o ambiente de negócios e também a área de saúde. Então, aqui também é uma ferramenta que envolve muito o SESI Saúde. Ela é composta de 7 eixos temáticos. Aqui a gente trata não só dos serviços básicos de saúde, mas também serviços de saúde em rede, né? Lembrando que é uma indústria em rede, você não precisa ter hospitais, por exemplo, de alta complexidade em todas as localidades, mas você precisa entender aonde eles estão localizados, como é que funciona. A gente tem uma preocupação com o trabalho saudável, com a vida saudável daquela região, daquele município. A gente tem também a questão do ambiente saudável e da sociedade saudável. E mobilidade, que é um caso específico que a gente também trouxe nesse painel. Vamos dar 2 exemplos e rapidamente para conhecer. O painel, mais uma vez, lembro, está disponível. Aqui no ambiente saudável, a gente traz 2 indicadores.
é um olhar, por exemplo, olhar de saneamento, mas verificando como ele funciona, ou seja, você não ter condições de saneamento básicas para a população, como ele afeta a prevalência de doenças. Então, aqui é um indicador que eu posso, em nível municipal, medir a prevalência de doenças ligadas ao saneamento, à falta de saneamento básico, no caso. É uma série histórica interessante e tudo isso acho que ajuda e muito ao município entender pela ótica da saúde, como é que funciona a não existência, ou não, pelo menos, a integridade do saneamento básico no seu município. Um outro indicador que a gente traz aqui é a prevalência das doenças respiratórias em crianças menores de 5 anos. Também é um dado muito utilizado para você verificar se aquele ambiente é saudável ou não. E eu consigo, né, aqui esse painel se propõe a trazer esses dados em nível municipal. Então, esse é um exemplo de como você pode analisar cada eixo temático do nosso anexo de Cidade Saudável. Vamos dar um outro exemplo também, mobilidade. Ele é um mapinha bacana do Espírito Santo. A gente aqui está preocupado se alguém precisa de um tratamento de alta, de média, de alta complexidade, de um hospital, acessá-lo. Eu consigo verificar se tem um paciente em Viana, qual é a distância para o hospital mais próximo. Então, né, se tem um paciente em Viana, ele tem o hospital mais próximo de alta complexidade, é em Cariacica, e isso dista 22 quilômetros. É uma distância razoável, pequena, dado que existe um parâmetro técnico que limita, ou pelo menos dá um parâmetro como base, a quilometragem de 120 quilômetros para você deslocar um paciente, e aqui Viana dista de Cariacica do seu hospital 22 quilômetros. É mais uma informação interessante, porque você precisa entender para onde você vai levar aquele seu paciente necessitado de alguma unidade de tratamento intensivo, por exemplo. Então, é um painel que tem diversas possibilidades de análise. Ele traz esse olhar preocupado com como é que vamos pensar a saúde, não mais só pensando o serviço público, a infraestrutura e os insumos necessários, mas também trazer à sociedade esse olhar mais holístico, né, multidimensional para a saúde. Então, acho que é isso, depois o painel já está disponível. Acho que nós nos alongamos bastante aqui na fala, até porque as ferramentas são bastante densas, né, com muitos indicadores. Eu queria agradecer a todos aqui que participaram desse painel, em particular aqui a 2 quase mentores, né, o Joaquim Levi e Marcelo Guaranis, me ensinando muito, mas agradecer a todos aqui do Espírito Santo. Queria lembrar também assim, que isso não se faz sem ter um time de qualidade. A gente tem um time de qualidade, certamente o IDES vem contribuindo com a sociedade capixaba, mas também vai contribuir ainda mais no futuro. Então, um agradecimento especial não só a Vicky, mas a toda a liderança do IDES, a Marília, a Gabriela, a Silvia Varejão, Karina Goldner, todas elas que lideram o time do IDES. Eu tenho certeza que o IDES passará para um novo ciclo na sua história e trajetória. Isso é bem bacana quando a gente vê montar um time de excelência. Enfim, o meu chefe conhece, o Guaranis conhece, tudo na vida tem ciclos. Hoje aqui temos uma entrega importante que gerará certamente frutos na área de saúde para o Espírito Santo. Agradecer aqui a todos que participaram, ao time em particular, e passar a palavra ao presidente. Obrigado, presidente Cris. Obrigada, Santive. Mais uma vez, assim, né, só para a gente fazer o encerramento, foram falas importantes, com reconhecimento de uma ferramenta que a gente aqui está apostando muito, com apoio aí da Munes, das sedes, do Tribunal de Contas. E a equipe trabalhou bastante. Parabéns, Vicky, pela apresentação, Santive, por liderar tão bem o time. E dizer que a gente vai tocar essa agenda junto com a Munes aí em breve para dar o apoio para que os novos prefeitos tenham condição cada vez a mais de contribuir realmente com os municípios e a gente tratar em assuntos que são específicos que precisam de atenção, e não a gente aqui tratar como se fosse algo para apontar falhas específicas de gestores que também têm
suas dificuldades, que precisam de apoio, e a gente está aqui para fazer um trabalho de estender a mão. Então é isso, agradecer a disponibilidade de vocês. Obrigada, Marcelo Guaraniz. Obrigada, Joaquim Levy, Marcos Knaip, Mônica, presidente Chamon e presidente Gilson Daniel. E parabéns também à equipe. Muito obrigada a todos. Tenham uma boa noite. Muito obrigado, boa noite, tudo de bom. Abraço, boa noite a todos. Tchau. Boa noite a todos, gente. Boa noite a todos, gente.